e as outras 8 raízes nas 8 direções, a árvore de Chaitanya Mahaprabhu ergueu-se firmemente. Do tronco cresceram muitos galhos e acima deles inúmeros outros. Assim, os galhos da árvore de Chaitanya formaram um grupo ou sociedade com grandes galhos cobrindo todo o universo. Significado: nossa Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna é um dos galhos da árvore de Chaitanya. Hare Krishna. Hare Krishna. Continuando, verso 19. De cada galho cresceram muitas centenas de galhos secundários. Ninguém pode contar quantos galhos cresceram dessa maneira. Então, um pequeno comentário. No verso anterior, então apresenta-se que os galhos da árvore de Chaitanya formaram um grupo ou sociedade com grandes galhos cobrindo todo o universo. Aí Prabhupada explica que a nossa sociedade é um dos galhos. Agora o próximo verso descreve como são as sociedades que são comparadas a galhos. Então, o que acontece com um galho? Então, agora isso vai ser mencionado. A gente já leu, e o que é que vai dizer? De cada galho, de cada sociedade, cresceram muitas centenas de galhos secundários. Ninguém pode contar quantos galhos cresceram dessa maneira. Então, assim, à medida que devotos e devotas, mestres e mestras vão criando o seu espaço de orientação, de cuidado aos devotos e devotas, então a sociedade vai crescendo e cada galho vai se expandindo com muitos outros galhos. Tentarei descrever os principais entre os inúmeros galhos. Por favor, ouvi a descrição da árvore de Chaitanya. No topo da árvore, o tronco ramificou-se em 2. Um tronco foi denominado Sri Advaita Prabhu e o outro Sri Nityananda Prabhu. Destes 2 troncos cresceram muitos galhos e galhos secundários que cobriram o mundo inteiro. Estes galhos e galhos secundários e os galhos destes tornaram-se tão numerosos que, na verdade, ninguém pode descrevê-los. Assim, os discípulos e os discípulos dos discípulos e seus admiradores espalharam-se pelo mundo inteiro, sendo impossível enumerá-los a todos. Assim como uma grande figueira ostenta frutos por toda a sua copa, da mesma forma, cada parte da árvore do serviço devocional ostentava frutos. Agora tem o significado de Srila Prabhupada. Esta árvore do serviço devocional não é deste mundo material. Ela cresce no mundo espiritual, onde não há distinção entre uma parte do corpo e a outra. É algo assim como uma cana-de-açúcar, pois qualquer parte que se saboreie dela é sempre doce. A árvore de Bhakti tem um sem fim de galhos, folhas e frutos, mas todos eles destinam-se ao serviço da Suprema Personalidade de Deus. Há 9 diferentes processos de serviço devocional: Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Padasevanam, Vandanam, Dasya, Sakyam, Atmanivedanam. Mas todos eles destinam-se apenas ao serviço do Senhor Supremo. Portanto, quer alguém ouça, cante,
lembre-se ou adore, suas atividades produzirão o mesmo resultado. Qual desses processos será mais adequada para um devoto em particular? Depende do gosto dele. Bacana, né? A nossa individualidade sendo então aqui enaltecida por Prabhupada e respeitada por Prabhupada, fundamentando-se no tema a árvore do Senhor Chaitanya. Então, entre todos os processos, os devotos vão se ajustando ao processo que mais o atrai. Tem gente que gosta de Kirtana e então se sente sempre muito animado para cantar nas ruas, para cantar a sua japa bem cantada, bem pronunciada, bem forte. Então, o Kirtana envolve tudo isso, o cantar dos santos nomes. Então, ele gosta de cantar, gosta de fazer os outros cantarem. Vocês já viram como Mahavishnu Swami costuma fazer? Ele sempre manda uns pequenos cortes de filmes por aí espalhando. Ele dança com as pessoas na rua, dá o braço, aí canta, faz a pessoa cantar. É bem interessante. Então, ele tem essa atração por Kirtana. Mas todos os processos podem ser praticados por todos. Não é que a pessoa escolhe só um. A gente tem essa tendência no mundo material, eu gosto mais disso, isso é melhor do que tal coisa. E a pessoa fica apegado àquilo como se fosse parte exclusiva da sua identidade. Eu só posso gostar disso, Não é assim, né? Nós podemos fazer tudo, mas naturalmente nós vamos ter entusiasmo para fazer determinadas coisas mais que outras. Tem gente que, pela característica do serviço de pujari, gosta de ser pujari. Tem gente que é um serviço introspectivo, tem muito trabalho dinâmico, físico, mas é um serviço que leva a pessoa a meditar constantemente no corpo da deidade, o tipo de roupa que a deidade vai usar, as panducas, né, as sandálias, as coroas, os copinhos, e sempre gosta disso e repetidamente, porque num dia se repete muitas vezes o mesmo tipo, as mesmas atividades. Então, esse tipo de serviço é puja e também é um dos tipos de serviço devocional aqui, que é adorar. Então, Prabhupada explica isso seguindo para o verso 26. Uma vez que Sri Chaitanya Mahaprabhu era o tronco original, o sabor dos frutos que cresciam nos galhos e galhos secundários superava o sabor do néctar. Os frutos amadureciam e tornavam-se doces e nectários. O jardineiro, Sri Chaitanya Mahaprabhu, distribuía-os sem exigir qualquer pagamento. Toda a riqueza nos três mundos não pode igualar-se ao valor de um destes frutos nectários do serviço devocional. Não levando em consideração quem o pedia ou quem não o pedia, nem quem era digno ou quem não era digno de recebê-lo, Chaitanya Mahaprabhu distribuía o fruto do serviço devocional. Significado: esta é a essência do movimento de Sankirtana do Senhor Chaitanya. Não se faz distinção entre aqueles que são aptos e os que não são aptos para ouvir ou participar do movimento de Sankirtana. Portanto, deve-se pregar este movimento sem fazer discriminações. O único objetivo dos pregadores do movimento de Sankirtana deve ser o de continuar pregando, sem restrições. Dessa maneira é que Sri Chaitanya Mahaprabhu introduziu este movimento de Sankirtana no mundo. Continuando.
O jardineiro transcendental, Sri Chaitanya Mahaprabhu, distribuía às mãos cheias os frutos em todas as direções. E quando as pobres pessoas famintas comiam os frutos, o jardineiro sorria com muito prazer. Como aqui é uma analogia, e analogia é uma figura de linguagem que se utiliza de algo muito conhecido para explicar algo que não é conhecido, aqui estamos falando da analogia da árvore do Senhor Chaitanya. Chaitanya como o tronco principal. Aí o tronco principal se divide em dois, Shri Advaita e Nityananda. Então, os dois troncos, aí muitos galhos, e cada galho vai produzindo novos galhos, e assim a copa da árvore fica muito intensa. Então, todas essas personalidades participam de uma maneira muito pessoal e de maneira interpessoal se relacionam com os outros. Então, agora, a analogia de distribuir o fruto e dizer às pessoas famintas que quando aceitavam os frutos davam alegria ao Senhor Chaitanya, o que quer dizer isso? Se os frutos são distribuídos na forma do Mahamantra Hare Krishna, pessoas famintas são as pessoas motivadas a receber, que recebiam e o que faziam, provavam, que era qual é a prova de comer tal fruto, cantar. E isso dava alegria a Chaitanya. Então, para a gente, é fundamental saber que quando cantamos Japa, Bhajan, Kirtan, Chaitanya Mahaprabhu está alegre, sabendo tal pessoa que nem merecia, nós, né? Nem merecíamos receber o Mahamantra, agora recebemos. E porque recebemos o Mahamantra e estamos cantando, damos alegria ao Senhor Chaitanya. Assim a gente canta melhorando a nossa consciência de cantar, buscando uma conexão com o Senhor Chaitanya e não cantando só automaticamente, mecanicamente, como muitas vezes a gente faz, especialmente no começo da experiência. Bom, então falamos do fruto. Prabhupada explica que essa é a essência do movimento de Sankha, distribuir os frutos. Agora, o jardineiro transcendental, Sri Chaitanya Mahaprabhu, distribuía às mãos cheias os frutos em todas as direções, e quando as pobres pessoas famintas comiam os frutos, o jardineiro sorria com muito prazer. Já expliquei isso, só não tinha mencionado que além de tronco principal, Chaitanya também faz o papel de jardineiro, que tem que aguar a planta, adubar a planta e tal, né? Assim, o Senhor Chaitanya disse às variedades múltiplas de galhos e galhos secundários do serviço devocional. Agora Chaitanya vai se dirigir aos galhos. Como jardineiro, ele vai se dirigir aos galhos, vai falar com os galhos. Olhem, escutem o que ele vai falar. Uma vez que a árvore do serviço devocional é transcendental, cada uma de suas partes pode executar a ação de todas as demais. Embora uma árvore seja supostamente imóvel, não obstante, esta árvore move-se. Agora vem o significado. Segundo nossa experiência do mundo material, as árvores ficam paradas num local, mas no mundo espiritual, uma árvore pode ir de um lugar a outro. Portanto, tudo no mundo espiritual é chamado alaukika, incomum ou transcendental. Outro aspecto de semelhante árvore é que ela pode agir universalmente. No mundo material, as raízes de uma árvore vão para o fundo da terra para conseguir alimento. Mas no mundo espiritual, os galhos, ramos e folhas da parte superior da árvore podem agir tão bem quanto as raízes.
Então, as sociedades que são como galhos da árvore do Senhor Chaitanya devem se tornar assim, autossuficientes. Devem pregar, conquistar pessoas, dirigir a sua atenção para a educação das pessoas e também devem seguir adiante dessa maneira, ouvindo o que Chaitanya está dizendo, né? E repetindo o que ele diz. Ele vai continuar falando, mas ele diz: uma vez que a árvore do serviço devocional é transcendental, cada uma de suas partes pode executar a ação de todas as demais. Embora uma árvore seja supostamente imóvel, não obstante, esta árvore move-se. Todas as partes desta árvore são espiritualmente conscientes, e assim, à medida que crescem, elas espalham-se por todo o mundo. À medida que o movimento cresce, se espalha. Chegamos até Caruaru, Campina Grande, imagine, né? San Esteban, lá na Argentina. Lugares remotos que não têm uma importância assim, internacional muito grande. Bom, vamos parar por aqui. Essa é a mensagem do Chaitanya Charitamrita, abrindo a nossa semana com entusiasmo, com fonte de entusiasmo para a nossa pregação, para a nossa manutenção, para a manutenção da nossa consciência de Krishna. Porque aqui fala dos pregadores, fala daqueles que estão fiéis aos galhos da árvore, pregando as glórias de Krishna. Então, devemos fazer isso e também comer os frutos da árvore. Os frutos da árvore são os produtos que uma árvore dá aqui, os frutos. Então, o cantar do Mahamantra, escutar o Mahamantra, estudar as escrituras, comer prasada, Mahaprasada. Então, isso tudo é considerado fruto da árvore e devemos estar ocupados em Kirtana, cantar os santos nomes do Senhor.